Oi, oitavo ano. Estamos nós aqui de novo para a nossa aula de matemática. A gente vai fazer a correção daqueles probleminhas que a prof passou na última aula e iniciar o conteúdo dos números inteiros, que ainda faz parte da revisão que que a prof falou que a gente ia fazer, né? Dos conteúdos dos anos anteriores, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler o primeiro probleminha com vocês para poder resolver. A altura de uma casa era de 4,78 metros. Foi construído um segundo andar e a altura dessa casa passou a ter 7,4 metros. De quantos metros a altura inicial da casa foi aumentada? Então, vamos resolver o probleminha. Então, a casa, ela era, né, de 4 metros e 78 centímetros e agora ela tá com 7 metros,4 centímetros, né? E a gente tem que saber de quantos metros foi aumentado. Então, eu preciso fazer uma operação de... Deixa o professor arrumar o vídeo aqui. De subtração. 7 metros. Já vou ter que olhar de novo, que eu já esqueci os valores. 7 metros, 7 metros,4, tá certo? Menos 4 metros,78. Lembra que a prof falou? Vou colocar aqui na imagem para ver vocês. Não, para ver se vocês estão conseguindo ver. A prof falou sobre ter que, quando sobra um espacinho igual aqui em cima, tem que completar com um zero para poder diminuir, porque, né? Como é que eu vou diminuir aqui? Eu vou pegar emprestado, 3, 10 tira 8, 2, 3 tira 7 também não dá, vou pegar emprestado de novo, 13 tira 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, vírgula embaixo de vírgula, e 6 tira 4, 2. Então, resposta foi aumentada 2,62 metros. Certo? Turma, questão 2 eu resolvi, coloquei só a resposta aqui, porque ela também é de subtração como a primeira. Então, a gente já viu aqui também dá para ver. Vou ler com vocês e a gente vai ver. O preço de um eletrodoméstico é de R$ 435. Se conseguir um desconto de R$ 63,75, quanto pagarei por esse aparelho? Então, a prof fez a subtração do 435 menos os 63,75 e conseguiu o valor desse aqui. Então, pagarei por esse eletrodoméstico R$ 371,25, certo? Vamos para 3, então, vamos ver. A 3 é assim. Um ciclista percorreu 4,5 quilômetros de manhã e à tarde percorreu 2 vezes essa distância. Quantos quilômetros ele percorreu ao todo? Vamos pensar, então. De manhã, ele percorreu 4,5 quilômetros. À tarde, 2 vezes isso aqui. Então, 4,5 é o dobro, né? 2 vezes. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. Vamos lembrar como é que faz das vírgulas da multiplicação. Aqui tem uma casinha, aqui tem 0 casinha. O total é 1. Então, eu vou contar uma para cá e vou colocar lá. Os zeros à esquerda não vale nada, então eu posso dizer que é apenas 9 nesse aqui, tá bom, gente? Esse zero aqui, ó, a esquerda dele aqui, não tem valor depois da vírgula, né? Então eu posso dizer que é apenas 9 quilômetros. 4,5 mais 4,5, né? 9. Então, mas ele pede no total, então eu preciso ainda somar esses dois aqui. Então, 4,5 mais 9,0. Mas não tem, prof. A prof tirou lá. Viu que 9 mais feio, Jesus Cristo. Pronto. Porque eu preciso colocar a regra, vírgula embaixo de vírgula.
5 mais 0, 5. 4 mais 9, 13. Então, a resposta é: percorreu 13,5 quilômetros o dia todo. Pronto. Vamos para a próxima, a nossa 4 agora. Então, a 4, a 5 e a 6 também são de multiplicação, né? Então, a prof resolveu e colocou aqui, a prof vai ler e conversar com vocês. Deixa eu ler elas aqui. 4. Dona Luísa usou 4,5, 4,5, né? Litros de leite para fazer um pote de doce de leite. Ela recebeu uma encomenda de 3 potes de doce. Quantos litros de leite ela precisará para fazer essa encomenda? Então, o que a gente tem que pegar? O 4,5 vezes 3, né? Que são os 3 potes, que vai dar 13,5. Então, a resposta eu fiz assim, ó. Precisará fazer 13,5 litros de doce de leite. Então, um ponto final. Pronto. Na 5, um prédio tem 15 andares, mais o térreo. Cada andar tem 3,6 metros. Qual é a altura desse prédio? 54 metros. Eu peguei o 15 vezes o 3,60 e faltou o somar. Aqui tá errado, então, gente, ó. O prof fez. Por quê? Porque tem mais o térreo, né? Então, na verdade, é o 54 mais uma pegadinha, ó. O prof não prestou atenção. Deixa eu ver aqui nas imagens se tá aparecendo. Isso, tá. 54 mais 3,60. Então, 60 aqui, vírgula embaixo de vírgula, 57,60 ou 57,6 também tá certo. Desculpa aí, tomara que vocês tenham acertado mais do que eu. Isso é questão de atenção. O prof tem que cuidar do quadro, do computador, fazer a conta e pensar ainda como vai explicar, né? Aí acaba, às vezes, saindo uma coisinha fora, mas não tem problema. Para mim, não, né? Vamos ver lá. Na questão 6, um nadador nada diariamente 150 metros. Quantos metros ele nadará em uma semana? Então, eu tenho que pegar, uma semana tem 7 dias, né? 150 vezes 7, que vai dar 1.050 metros. Vê, essa não tinha nem os números racionais, os números com vírgula, né? Agora, essa foi a correção. Coloque o pause, né? Às vezes a prof esquece, ó. Do pause. E depois vocês copiem, né? Coloca o pause, copia e daí a prof vai voltar com os números inteiros que a gente vai começar a ver agora, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar os números inteiros. Então, os números inteiros, eles são usados com dinheiro, né? Quando a gente fala 3,40, a gente está falando dos números decimais, não dos inteiros. Quando a gente fala, eu devo lá para o banco R$300, esses são os números negativos, que são de dívidas, né? Eles são usados também na temperatura, quando a gente chega a menos 3 graus, né, negativo do frio, e nas altitudes, né, em relação ao nível do mar, muito alto, né, 1.000 e tantos metros acima do nível do mar, ou abaixo do nível do mar, que são os números negativos. Eles são representados na reta numérica dessa seguinte forma. Reparem, ó, o 0 no meio, para trás os números negativos, para frente os números positivos. Os números negativos, números inteiros, ele é representado pela letra Z nos conjuntos numéricos, tá? Eles são finitos ou infinitos? Eu quero ver, vocês colocam aqui no comentário, então, se são finitos ou infinitos. Quando vocês estão assistindo, se vocês estiverem assistindo pelo YouTube, agora eu não sei quando vocês abrem pelo site, se abre lá no YouTube ou se abre direto no site. Isso não tem problema. São finitos ou são infinitos? Próxima aula a prof fala com vocês. Então, esse é o início. Eu vou deixar lá junto na página do 8º ano
um outro material assim para vocês olhar sobre as temperaturas, tá? E aqui nós temos sobre completar completar a sequência. Então, antecessor, sucessor. 6. Quem vem antes? Menos 7. Depois, menos 5, porque ele é negativo. Ó, se fosse assim, aqui daí viria menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. E aqui, quem é mais longe do zero? Menos 4, menos 2. Aqui, menos 8, menos 7. Nessa sequência, porque vai indo de trás para frente, não é essa o certo, porque essa é a sequência correta dos números negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aqui, o antecessor, para confundir um pouquinho. Quem vem antes do 11? O 10, quem vem depois? O 12. Isso aqui geralmente parece um pouco confuso quando começa a aprender os números inteiros, mas depois a gente consegue esclarecer porque ele vai indo aumentando, né, a carga negativa dele, vamos dizer assim. Então, agora, para eu ficar conversar um pouquinho com vocês, primeira coisa assim, ó. Eu vou deixar lá no site junto uma atividade para vocês sobre os números inteiros, né? É uma imagem que eu vou colocar lá junto com este vídeo. E vou colocar uma outra imagem sobre as temperaturas, a atividade também é sobre as temperaturas, e eu tenho uns recadinhos meio que paroquiais para vocês, deixa eu achar aqui no meu caderno que eu até anotei. São perguntas que os alunos têm mandado muito para mim, perguntando, e eu vou colocar no vídeo para que todos entendam. Então, não precisa entregar? Não. Por enquanto, não precisa entregar. Por quê? Porque a prof tem assim, ó, uma média de uns 300 alunos, 200 e tantos que eu não sei direito. Né? A gente tem 2 aulas por semana. Se eu pedir cada aula para vocês entregarem, eu vou ter mais de 500 imagens no meu celular em uma semana. Imagem. E ele já não está aguentando assim. E pobre ele é. Então, por enquanto não. Quando a gente tiver aquele Google Sala de Aula, que o governo tem que deixar bem certinho para a gente poder usar, lá eu vou pedir, porque lá eu olho pelo computador e fica mais fácil para a prof do que pelo celular, tá? Eu sei que o WhatsApp eu também consigo abrir aqui no computador, mas fica mandando de noite, mensagem a todo momento, e sobrecarrega, e às vezes eu preciso ver uma coisa importante, eu não consigo... A prof não consegue nem ver todas as imagens de vocês, tá? Então, assim, ó, por enquanto não precisa. Quando precisar, a prof vai dizer, ó, agora essa atividade aqui vocês têm que me entregar. Inclusive, lá na nossa página eu vou escrever para entregar, para que vocês consigam se localizar bem, tá bom? Outra questão é sobre copiar. Mas precisa copiar, professora? Precisa ter no caderno. As atividades não é grandes coisas. Quem tiver condições, quando a prof manda o documento de imprimir, pode imprimir, mas precisa ter no caderno. Quando for oportunidade, eu vou olhar. A gente não sabe, às vezes a gente consegue voltar antes, né, para a escola, aí eu vou olhar o caderno de vocês, ou assim que possível. Se eu conseguir, às vezes, pelo Classroom, a prof também vai tentar copiar, olhar o caderno de vocês, mas é para copiar. Então, tá, pessoal? Ó, é para copiar. O que eu passo aqui às vezes eu esqueço de dizer a hora do pause, agora. Por exemplo, esse aqui eu esqueci, já vou colocar ali de volta se vocês quiserem para poder copiar, tá? Então é isso. Então, até a próxima aula. Beijo, só vou colocar aqui para vocês, ó. Copiar a parte de cima, números inteiros lá, né? É o título. Opa, números inteiros, a parte de cima. E aqui a parte que é de exemplo. Então, beijo. Tchau, tchau. Boas atividades. Não esqueçam de fazer e até a próxima aula.